again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Olá, meus amigos, eu estou aqui para ensinar para vocês a primeira receita do nosso programa Cucina Abbondante. Quando nós pensamos em gastronomia italiana, imediatamente nós pensamos em massa. Na Itália eles chamam pasta. Bom, só que tem algumas diferenças. A turma lá do sul, eles têm um tipo de farinha mais processada, farinha de sêmola, que eles usam farinha e água. A massa é maravilhosa. Mas nós, aqui da nossa região, que temos a herança do norte, lá do Vêneto, Friuli, Trentino, Lombardia, lá eles usam mais aquela massa que vai ovos. Então eu vou ensinar para vocês a massa que a minha nona, que era uma vêneta, me ensinou a fazer. É assim, cada 100 gramas vai um ovo. Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui essa farinha, que é uma farinha produzida aqui na nossa região, e eu aconselho a vocês que sempre prestigiem as nossas indústrias, os nossos produtores, que comprem as coisas aqui da nossa região, porque nós temos que fortalecer a nossa região. Então é dessa forma. Então eu estou usando essa farinha aqui, que é uma farinha tipo 1, eu vou abrir aqui para vocês. Aqui tem 1 quilo, eu vou colocar esse 1 quilo aqui. Olha que maravilha. E eu vou fazer o que a nossa nona chamava de fontanella. Fontanella é uma fonte. Vocês podem chamar também de vulcão, se vocês quiserem. Mas facciamo qua una fontanella. E nessa fontanella, nós vamos colocar os ovos. Como nós temos 1 quilo, aqui 10 ovos. Então assim, ó, o bom é a gente quebrar um por um, porque se tiver algum podre, a gente não estraga a nossa massa. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar, que a gente tem que consumir ovos de galinhas felizes, galinhas que são criadas soltas em galinheiros, que podem namorar os galos, que podem conversar com as suas amigas galinhas, né? Nada mais saudável do que isso. Então, a gente encontra até em supermercados esses ovos que são ovos orgânicos, ovos da colônia, como a gente chama. Esses aqui é de um produtor aqui da região, aqui de Silveira Martins. Eu procuro sempre comprar daqui do pessoal, porque a gente ajuda o pequeno produtor, aquela pessoa que às vezes se esforça muito para produzir uma coisa de grande qualidade e muitas vezes não é valorizado como deveria. Está quase chegando os 10 ovos. Olha que maravilha isso. Até eu vou abrir mais um pouquinho aqui, a minha fontanella. Então aqui nós estamos colocando os nossos 10 ovos nesse quilo de farinha. E a gente começa aos poucos a incorporar esses 10 ovos aqui nessa farinha. Vocês imaginam, gente, as nonas cozinhando para aquelas famílias numerosas naquela época, fazendo as suas massas com aquela jornada muitas vezes tripla, e elas faziam aquilo com muito carinho, porque o ato de produzir alimentos para as pessoas é uma coisa maravilhosa. Eu sempre digo que a alimentação, ela marca a vida da gente, marca a infância da gente, e esses pratos feitos com carinho, com amor, quando são servidos, eles têm um significado muito grande. Melhora até a autoestima da gente. A gente sabe que tem alguém que está ali se preocupando com a nutrição da gente, com o sabor que a gente vai sentir com aquilo ali. Olha que maravilha a incorporação aqui dessa farinha. Logo nós vamos acabar com essa fontana e tudo vai estar bem integrado. Agora que já está praticamente tudo incorporado, eu vou colocar a mão na massa. Mas antes de colocar a mão na massa, eu vou tomar
um gole desse vinho branco maravilhoso que eu tenho aqui, porque eu também mereço, né? Então agora, gente, nós vamos incorporando essa massa toda nesses ovos. Algumas pessoas colocam sal nessa massa. Eu não coloco porque vai sal depois, na hora que a gente vai cozinhar ela, né? Uma coisa que se diz na Itália é que a água que se cozinha a massa deve essere salata come il mare, quer dizer, salgada como o mar. Então, nós não precisamos colocar a massa aqui. E tem que pensar também, tem muita gente que tem problema com hipertensão e outras coisas, então é alguma coisa com menos sal. Então basicamente, o que vai aqui é o ovo e farinha, não precisa de mais nada. E aí nós vamos incorporando. Essa espátula aqui é muito boa, comprei pela internet, porque a gente não consegue às vezes aqui as coisas que a gente precisa. Claro que eu imagino que antigamente elas não tinham isso aqui, né? Deveriam fazer de outra forma. E aí a gente vai fazendo e vai incorporando. Então agora que está tudo incorporado, a gente pega e coloca numa travessa e cobre essa travessa e deixa a nossa massa descansar. Cobre com guardanapo desses bem caseiros que a gente compra na frente da Catedral Diocesana. Então eu já tinha uma outra massa aqui que eu já tinha preparado previamente, que já descansou o tempo suficiente, porque vocês sabem que programa de gastronomia a gente não pode esperar todo o tempo, né? Então eu não esperei 1 hora, aquela outra continua lá descansando. Mas aqui nós temos uma massa que já foi preparada previamente, que eu vou colocar aqui para vocês. E eu queria dizer também que a gente não pode esquecer jamais de colocar um pouquinho de farinha na bancada, porque senão ela gruda, né? Bom, eu já deixei algumas já abertas, porque a outra coisa, abrir uma massa não é uma coisa que a gente pode fazer assim rapidíssimo. Então eu já deixei algumas abertas ali, para a gente fazer outro tipo de massa, que são aquelas recheadas que estão ali. E eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente pode fazer, que a minha nona fazia, para aproveitar. Olha que interessante como a gente pode, com criatividade, fazer um monte de coisas. Eu vou fazer aqui algumas das massas que ela fazia. O bom mesmo da bancada, pessoal, é uma bancada de mármore. Nós vamos providenciar aqui para o programa. Então a massa a gente pode fazer de vários formatos. A gente tem que ser criativo e inventar as coisas. Esse aqui, por exemplo, a minha avó fazia. Minha nona, melhor dizendo. Ela pegou uma colher de pau, na época não existia, hoje a gente consegue comprar alguma coisa parecida, e fez uns vincos aqui. E o que ela fazia? Ela colocava esses pedacinhos de massa aqui e fazia isso aqui. Aperta bem a ponta, puxa, aperta bem a ponta. O que acontece? Depois que é cozido, o molho entra aqui, ó, e fica impregnada a massa. É uma delícia. Esse é um dos modelos. Eu não lembro do nome, deve ter algum nome, mas como eu não sou chefe, nunca fiz curso de chefe, eu sou um cozinheiro que aprendi coisas com a minha família, com a minha nona, minha mãe, meu pai, meu tio, uma prima, todo mundo cozinhava lá em casa. E as nossas reuniões familiares eram maravilhosas, com uma comida muito gostosa e muito abundante,
porque todos tinham muito gosto pela cozinha e gostavam também de prestigiar a família com essas delícias. Aqui tem mais uma que eu vou fazer agora para vocês, muito interessante também. Muito simples, ó. Dedo, dedo. Aqui também vai ficar impregnado o molho aí dentro e vai ficar uma grande delícia. E é uma coisa muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Vamos fazer outra. Olha que maravilha. Vocês imaginem essa massa depois de cozida, com um molho de pomodoro, qualquer a bolonhesa, fica tudo impregnado aqui dentro, é um sabor único. Aqui tem mais uma que eu vou fazer agora para vocês, muito interessante também. Eu já tenho uma aqui que eu abri, já cortei uma tira. Vocês têm que ver que ela tem que ficar quase transparente assim, aliás, transparente, né? Então aqui, ó, eu vou fazer algumas coisas das recheadas, que é uma das opções, né? Vou cortar aqui. Cortar aqui. Bom, aqui eu separei também, pessoal, isso aqui pode ser usado para lasanha. Então nós temos aqui mais um tipo. Mesmo as que não estão tão bonitas, elas têm que ser aproveitadas porque nós temos que ser econômicos. Então vamos colocar tudo aqui que pode ser usado para lasanha. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que pode ser feito o tortelli. Eu tenho aqui um pouquinho de um recheio que nós já preparamos previamente. É feito assim, depois fecha-se aqui e com o garfo a gente fecha. Então nós temos aqui tortéis também, que vocês podem fazer do formato que vocês quiserem, não precisa ser necessariamente assim, o importante é ter criatividade. Agora, depois que eu abrir essa massa, eu vou fazer o talharim da nona, então, que é totalmente natural, né? Não tem máquina, é feito, a gente enrola a massa e vai cortando na largura que acha interessante. Então, até o formato eu acho legal que fique assim. Olha que maravilha. Vocês imaginem isso aqui, depois com manteiga e sálvia, pomodoro, puttanesca, matriciana, qualquer massa vai ficar gostosa com esses molhos. É uma grande oportunidade da gente ter um momento, às vezes só da gente, e comer alguma coisa muito boa. Olha que maravilha. Então, meus amigos, eu fiz aqui algumas das possibilidades que vocês têm de fazer, de criar modelos, formatos. Eu fiz esses aqui que a minha nona fazia em casa, né? Isso aqui pode ser usado para lasanha, como eu falei, mesmo não estando perfeitinho, fica perfeito na hora.
Aqui um pouco de tortelli e aqui o talharim. Nos próximos programas, certamente, nós vamos fazer molhos variados, passata de pomodoro, molho à putanesca, matriciana, eu vou ensinar tudo para vocês. Manteiga e sálvia, que é uma delícia, uma coisa, qualquer pezinho de sálvia que vocês têm plantado em casa com manteiga e uma pimentinha, fica uma delícia. Então eu encerro esse programa desejando para vocês iluminação e muitas energias positivas. Cuidem das pessoas que estão no entorno de vocês, das pessoas que prestigiam vocês e transmitam muito amor, porque é o que fica por aqui. Um abraço, até o próximo programa. Capetta piccolina, lontano ce ne andiamo, lontano